Bom dia, amigos, queridos irmãos. Nessa manhã, sejamos todos envolvidos pelas vibrações amorosas de Jesus, rogando aos nossos amigos que possam nos envolver nessas vibrações de paz, trazendo a todos nós a compreensão das palavras do Evangelho, a fim de que possamos nos situarmos melhores no dia a dia, para que o Evangelho seja sempre o roteiro que ilumina os nossos pensamentos e não um livro, mas que ele seja a ação para as nossas atitudes, para as nossas reflexões. Hoje nós vamos ver verdadeira pureza, mãos não lavadas. Entre os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaça a lei, ainda que depois não honre, nem assista seu pai ou a sua mãe. Tomai assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que se torna impuro. Então, aproximando dele, disseram os seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Eles, porém, respondeu: arrancada será toda a planta de meu Pai celestial que não plantou. Deixa os cegos que conduzam cegos. Se um cego conduz, outro cai ambos no poço. Nós gostaríamos, nesse instante, de que todos nós pudéssemos refletir nessas palavras excelsas de Jesus, para que nós pudéssemos renovar a nossa maneira de pensar e de assistir, de pensar e auxiliar. Então, nós convidamos todos a entrar na sua intimidade espiritual, analisando o seu pensamento, o seu esforço, as suas ações, para que possa compreender em profundidade tudo isso que Jesus está nos trazendo. E assim, Mestre, tutelados pelo seu amor, nós te rogamos, Senhor, fortaleça-nos, traga aos nossos corações paz, compreensão, vontade de servir e vontade de melhorar.
Que Deus olhe por toda a humanidade sofredora e que Jesus agasalhe aqueles a quem o nosso pensamento nessa manhã busca. Que os espíritos amigos estejam com todos nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, primeiro eu gostaria hoje, quando vamos falar da verdadeira pureza, saber o que é a pureza. Kardec coloca esse item justamente para que a gente possa analisar o que seja essa pureza que vem do nosso coração e que ele coloca nesse item do Evangelho: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, quando nós vamos estudar, procurar compreender as palavras de Jesus, nós temos que entender que ninguém chegou à Terra com tanta pureza, com tanto amor como Jesus, para edificar em nós um roteiro sublime que nos ajude a nos libertarmos dessas questões que nós hoje estamos vivendo, que é a questão da valorização das coisas externas e não valorização das coisas internas. Então, nós gostaríamos de dizer-lhes que é preciso que a gente compreenda o que Jesus veio dizer. Não é o que entra na boca do homem que lhe torna a vida impura, mas é o que lhe sai do coração. Por quê? Porque todos nós vamos pensar que a nossa modificação é de dentro para fora. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz um comentário que precisamos entender para que realmente não só entendemos, que a gente viva isso. Quando Jesus nos disse, brilhe vossa luz, é um convite que nós temos para entender. A própria física hoje tem mostrado isso para nós, que toda a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Nosso pensamento é uma onda energética. Então, nós precisamos saber como é que nós pensamos. Já passou da hora da gente entender isso. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que nós viemos fazer nessa reencarnação é justamente para nos sentirmos mais amparados e evoluirmos. Por isso que Jesus afirmou: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque eu não vou nascer de novo, a não ser, não é só com o nascimento do parto. Necessário vos é nascer de novo, é que além da reencarnação, eu posso ser esclarecida durante todo o processo de minha caminhada. Por isso que Jesus nos deu uma fórmula de paz que poucos compreendem, poucos vivenciam, que amai os vossos inimigos e fazei para eles tudo aquilo que nós podemos fazer para o bem. E aqueles que nos fazem o mal, qual que é o nosso papel? Orar para que eles sejam amparados. Então, nós vamos ver que Jesus deixa para nós uma lição: não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas é o que sai do nosso coração. Então, o que sai do nosso coração, amigos? Procure refletir no que você faz, nas suas palavras, dentro do seu lar, no seu trabalho, a roda de convivência de amigos, quem você é, como você se percebe, como as pessoas te veem. Então, nós entendemos essa lição que acabamos de ler, fala extremamente isso da postura dos fariseus. E nós lembramos que quando na casa de Simão, ele havia convidado Jesus, ele observa as atitudes de Jesus e ele fala para os discípulos que o mestre não havia lavado as mãos. O que é isso? É olhar só para a parte externa, por isso que os fariseus tinham um traje
chamava atenção. É preciso que a gente veja que naquele jantar na casa de Simão, a Maria de Magdala, que era uma mulher adúltera, ela entra na casa para encontrar com Jesus. E Simão fica assim, bastante com raiva, porque ele se sentiu violado. Mas ela foi porque ela também o conhecia, porque Simão, que vivia das farsas, a procurava por seus prazeres. Então, a Maria de Magdala, sofrendo, ela vai procurar Jesus. Ela entra na casa do fariseu. Mas, para muita gente, a Maria de Magdala era uma mulher qualquer, uma mulher que tinha uma obsessão, uma mulher que se mostrava na via pública de qualquer maneira, mas Jesus não viu ela daquela forma. Jesus, ele vê nela um coração cheio de luta, um coração de sofrimento. E o que ele faz? Ele acolhe ela, dá-lhe a mensagem. E quem que é a mensageira celeste da ressurreição? Maria de Magdala. Então, não é pela aquela questão externa. Então, nós vamos ver que tudo que a gente vai fazer, é preciso que a gente observe qual é a misericórdia e não o sacrifício, que muitos acham que isso vale a pena se martirizar, ficar sem comer. Não é o que entra, é o que sai pela boca. Então, nós precisamos entender, mesmo naquela fala de Jesus, quando ele diz: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. Então, por isso que Jesus nos deixa muitos exemplos e a gente só fala deles e não vivencia esses exemplos. Quando o mestre disse, quando eles foram perguntar a Jesus se devia pagar um imposto ou não, o que Jesus fala? Olha para a esfinge, porque eles só viam aquilo que é material. E Jesus, então, perguntando, ele falou que na esfinge era a figura de César. O que Jesus fala? Dai a César o que é de César, compete a Deus o que é de Deus. E é o que compete a Deus é que nós estamos querendo aprender. Então, nós precisamos entender que quando Jesus fala do que sai do coração, ele mostra também para Simão Pedro que muitas vezes era um homem rude, ainda inconstante, tinha seus receios, e ele, então, muitas vezes, Jesus chama a atenção para que ele pudesse transmutar com todos aqueles que chegavam até ele o paradigma da fé cristã, porque é o paradigma da fé cristã consolida em nós por todo século, e é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer o evangelho na simplicidade do mestre, porque é na simplicidade que nós vamos nos tornando melhores. E Jesus é este sol iluminado, este sol de moralidade que brilha para que a gente possa compreender tudo aquilo que nós estamos aprendendo com ele. Por isso que quando Jesus diz: brilhe vossa luz, essa luz é a luz que nós devemos nos esforçar pelas nossas boas obras, por tudo aquilo que nós temos aprendido. E, na verdade, nós temos que entender que o nascer de novo é porque nós não podemos ir ao reino de Deus se não nascer de novo. E o nascer de novo é quando você renasce nas cinzas das ilusões, quando você busca, na verdade, a força que está dentro de você para que você possa compreender Jesus. Isso que é o nascer de novo. A doutrina espírita, ela tem esse papel de nos dar essa libertação. Então, amai os vossos inimigos é outro caminho que nós estamos fazendo para que a gente nasça novamente. Então, o que nós hoje deixaremos no coração de vocês e também no nosso, que temos nos esforçado, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, amigos, mas é o que nós falamos, é a nossa postura, é aquilo que nós muitas vezes podemos auxiliar o outro, e é por isso que Jesus
vem para nos ensinar. E se nós estamos aprendendo, o que significa isso? Significa que eu também estou sendo convidado ou estou sendo chamado para contribuir com o bem-estar do outro. Por isso, nós precisamos entender que toda pureza vai pedir que a gente lave no coração tudo aquilo que ainda nós não tínhamos conseguido a limpar ou a viver. Por quê? Porque o pensamento, meus amigos, ele é livre. E nós precisamos cercear essa liberdade dentro dos parâmetros que o Evangelho de Jesus está nos trazendo. E muitas vezes nós esquecemos que os recursos maiores que nós temos é justamente as orientações de Jesus. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente nós temos feito e que sai das nossas atitudes. É por isso que Jesus, por muitas vezes, nos chama de raça de hipócritas. E aí nós vamos ver que Jesus nos disse nesse evangelho. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus sentou-se à mesa, o fariseu, então, a dizer consigo, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Foi isso que nós falamos. Então, o que os judeus estavam querendo mostrar? Que os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observação desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, e muito simples, acabaram de desaparecer debaixo da complicação da forma. O que é a forma? A doutrina espírita não vem para trabalhar formas. A doutrina espírita vem para trabalhar o espírito. Então, o objetivo da religião, amigos, é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando o torna perfeito. Por isso, Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nós estamos no momento de muitas reflexões, é um convite constante para a gente se perceber melhor, para a gente não usar dessas farsas que muitas vezes usamos, e todo o recurso, todo o resultado, Kardec nos mostra que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença da eficácia dos sinais exteriores. O fundo aqui é o espírito, nós somos filhos de Deus. Então, não basta que nós tenhamos uma aparência de pureza, mas, acima de tudo, é preciso ter de coração. Que Deus nos abençoe, amigos. Que Jesus nos fortaleça e que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, amigos. Que nesta hora possamos receber o passe, a dádiva divina que estes amigos espirituais têm para nos trazer força e possamos refletir em nós mesmos. Ó Jesus, dai-nos força e compreensão, fluidifica as nossas águas, agasalhe-nos no seu manto de amor, fortaleça a nossa vontade e permita que os nossos pensamentos se renovem nesta manhã. Deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, pedindo a Eurípides que agasalhe, proteja e ampare a todos nós. Que assim seja.